E aí, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldeir e bem-vindos ao canal SE Sorte Esportiva. Hoje, pessoal, trazendo palpites para os jogos do dia 7 de agosto de 2021. E antes de começar o vídeo, pessoal, peço para que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder futuros palpites. Fechado então? Vamos para os palpites. Vamos começar com a Supercopa da Inglaterra, Leicester e Manchester City. O Leicester nos seus últimos 10 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 5, marcando em pelo menos 9 jogos. O Manchester City nos seus últimos 10 jogos venceu 7 e perdeu 3, marcando em pelo menos 9 jogos. E o meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, possível placar exato 2-0. Indo agora para o campeonato francês, Lyon e Brest. O Lyon, nos seus últimos 10 jogos, venceu 6, empatou 1 e perdeu 3, marcando em todos os jogos, e um detalhe, com mais de 1,5. E o Brest, nos seus últimos 10 jogos, venceu 1, empatou 2 e perdeu 7, marcando em pelo menos 8 jogos. E o meu palpite para esse jogo é casa ou mais 2,5, possível placar exato 3-0. Próximo jogo, Troyes e PSG. Troyes nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 4, marcando em pelo menos 9 jogos. O PSG nos seus últimos 10 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu 1, marcando em pelo menos 9 jogos. Meu palpite para esse jogo é fora ou mais 2,5, possível placar exato 3-1. Agora passando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Brusque e Cruzeiro. Brusque nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 4, marcando em pelo menos 9 jogos. O Cruzeiro nos seus últimos 10 venceu 1, empatou 6 e perdeu 3, marcando aí em pelo menos 5 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, possível placar exato 2-1. Próximo jogo, Náutico e Confiança. Náutico nos seus últimos 10 jogos venceu 3, empatou 6 e perdeu 1, marcando em pelo menos 9 jogos. O Confiança nos seus últimos 10 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 5, marcando em pelo menos 4 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, possível placar exato 2-0. Próximo jogo entre CSA e Avaí. CSA nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu 5, marcando em pelo menos 6 jogos. E o Avaí nos seus últimos 10 jogos venceu 6, empatou 4, marcando em pelo menos 8 jogos. Meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, possível placar exato 2-0. Próximo jogo, Vitória e Vasco. Vitória nos seus últimos 10 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 5, marcando em pelo menos 5 jogos. O Vasco nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 3, marcando aí em pelo menos 7 jogos. O meu palpite para esse jogo é empate ou menos, possível placar exato 1-1. Próximo jogo, Vila Nova e Sampaio Corrêa. Vila Nova nos seus últimos 10 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 3, marcando em pelo menos 4 jogos. O Sampaio Corrêa nos seus últimos 10 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 3, marcando em 7 jogos. Meu palpite para esse jogo é fora ou mais 1,5, possível placar exato 2-0. Indo agora para a Série A, Atlético Paranaense e São Paulo. Nos seus últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcando em pelo menos 8 jogos. O São Paulo, nos seus últimos 10 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, marcando aí em pelo menos 8 jogos. Meu palpite para esse jogo, casa ou mais 1,5, possível placar exato 2-0. Próximo jogo, Cuiabá e Bahia. Cuiabá nos seus últimos 10 jogos venceu 2, empatou 5 e perdeu 3, marcando em pelo menos 6 jogos. O Bahia nos seus últimos 10 jogos vem de 3 vitórias e 7 derrotas, marcando aí pelo menos 5 jogos.
Meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, possível placar exato 2-1. E o último palpite do vídeo, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras nos seus últimos 10 jogos venceu 9 e empatou 1, marcando nos 9 jogos. Fortaleza nos seus últimos 10 jogos venceu 7, empatou 1 e perdeu 2, marcando em pelo menos 9 jogos. Meu palpite para esse jogo é casa ou mais 1,5, possível placar exato 2-0. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.